Bem-vindo de volta, eu sou a Gabi e aqui a gente fala sobre redação. Costuma ser bastante inteligente e interessante a gente saber os critérios de avaliação das grades de correção pelas quais os nossos textos vão ser avaliados. Esse vídeo é especificamente sobre a banca da VUNESP. A VUNESP é a banca que faz as provas da Unesp, da Unifesp, da FAMEMA, da FAMERP, da Santa Casa, dentre outros vestibulares aí, principalmente que o pessoal de medicina conhece, né? E sabendo pelo que a gente é avaliado, a gente sabe no que vale a pena focar a energia na hora da prova. Deixei aqui então pra gente os 3 critérios principais de avaliação, que são tema, estrutura e expressão, e mais ou menos o peso de cada um deles. Como cada uma dessas provas dá uma nota total diferente para a redação, vale a pena a gente pensar aqui percentualmente. O primeiro critério vale 20% da nota total, o segundo 40% e o terceiro os 40 restantes. Vamos então critério por critério para você saber o que você precisa fazer para obter a nota máxima e o que pode ser acessório, o que você coloca se você quiser ou não, tá bom? O primeiro, que avalia tema, ele considera se o texto está dentro do tema proposto. É isso que os manuais do candidato da VUNESP contam pra gente. Mas aqui tem uma dica de ouro para você. Use todas as palavras-chave do tema. Então, sublinhe ali o que é principal, que tipo de discussão está aparecendo, para daí você usar todas aquelas palavras. Quer dizer, por exemplo, num tema que tem um X ou Y e a gente precisa escolher dentre os dois. Se eu for escolher o X, por exemplo, eu preciso falar do Y. Você não precisa argumentar sobre o Y, mas você precisa citar aquelas palavras que estão ali. Então, a minha sugestão de estrutura seria mais ou menos começar lá em cima, na introdução, com embora haja quem pense Y, é importante ressaltar que X é fundamental por isso e aquilo. E aí eu vou só para a linha do meu. Tem professores de redação que sustentam que é importante haver uma contra-argumentação ou uma refutação nesse tipo de proposta. Você pode, se você quiser, mas há bons textos, textos modelo, textos nota máxima, que obtiveram essa nota máxima sem que necessariamente precisassem construir a argumentação oposta, tá bom? Então é uma escolha sua. Eu acho mais fácil focar só no que eu tô defendendo, mas isso é gosto, isso é estilo. Você escolhe o que você quiser. Nesse caso especificamente, então, usar todas as palavras-chave do tema, incluindo aquelas do lado que seria oposto ao lado que você vai escolher. Se a gente for pensar em Unesp, as últimas 3 provas da Unesp 2018, 2019 e 2020 são de sim ou não. Então, o carro será um novo cigarro? O voto deveria ser facultativo no Brasil? Compro, logo existo? Fiz fora da ordem, mas são essas 3. Sim ou não? E aí é mais fácil usar todas as palavras-chave, porque todas elas ali vão ajudar a sustentar o ponto de vista que você escolher, sendo ele sim ou sendo não. Eu vou voltar a falar de outras provas da VUNESP em outros vídeos, a gente fala do Entre, a gente fala como organizar esse texto que tem várias possibilidades, mas aqui o importante pra gente, pra esse vídeo que é só sobre avaliação, é use todas as palavras-chave. Isso faz, numa escala de 0 a 10, que você comece com 2 pontos já. O segundo critério é o que a VUNESP chama de estrutura. Nos meus cursos, eu costumo chamar ele de argumentação bem estruturada, porque a argumentação está sendo avaliada dentro desse critério. Se você for lá no manual do candidato de qualquer uma dessas provas e for ver a parte de redação, você vai perceber que a VUNESP cobra alguns desses elementos que estão aqui e eu listei para deixar mais organizadinho pra gente. Então, o seu texto, ele precisa estar dentro do gênero do tipo de texto proposto, precisa ser uma dissertação. O que garante que o nosso texto é uma dissertação? Se a gente está defendendo um ponto de vista por meio de argumentos. Então, se a gente faz isso num texto em prosa, se a gente está fazendo isso em língua portuguesa, essas questões todas vão entrar um pouco aqui, tá bom? Avalia também a coerência. Coerência é uma coisa que é avaliada no plano das ideias. Então, se você começa falando uma coisa e você termina o seu texto dentro de uma linha de raciocínio harmônica, tá? Então, começar defendendo X e terminar defendendo Y vai dar um problema aqui. Avalie a tese e a argumentação. Tese é o nosso ponto de vista. Então, é um trecho do texto que a gente costuma sugerir que seja o final da sua introdução, mas não é uma regra. É um trecho do texto que mostra o que é que você pretende sustentar ali. Então, por exemplo, se a pergunta é: o carro será o novo cigarro? E você quer responder que sim, sim por quê? Bom, sim por A e B.
Significa, então, que essa é a sua tese. Que sim, você acredita que o carro será o novo cigarro e que você tem 2 justificativas para esse seu posicionamento, tá bom? O que você vai fazer depois no corpo do texto, você vai desenvolver A e depois desenvolver B, é a sua argumentação. Isso também está sendo avaliado nesse critério. Organização. Organização é a palavra-chave quando a gente está falando de VUNESP. Então, não importa o que você está fazendo, seja organizado. A gente é fácil de achar, relativamente fácil de achar, alguns textos com nota máxima na banca VUNESP que não entregaram nenhum tipo de conteúdo super surpreendente e tal. Na prova de 2019, a pergunta era compro logo existo, que é uma pergunta que bota a gente para falar de consumo, que é um tema relativamente debatido já, então não tem muita escapatória, não precisa trazer alguma coisa super inovadora. Mas aqui você consegue uma nota boa nesse critério, se você, toda a informação que você coloca, a gente consegue enxergar como ela se relaciona com a informação seguinte. Então, articulação, a costura entre essas coisas vai ser fundamental nessa prova. Depois, seu texto precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Esses parágrafos precisam ser identificáveis dentro da função que cada um deles cumpre. Então, precisa ter um parágrafo introduzindo, precisa ter pelo menos um parágrafo de desenvolvimento argumentando, geralmente são 2 ou 3, e um parágrafo fechando o raciocínio. No caso da VUNESP, em geral, essa conclusão não é uma proposta de intervenção, tá? Então você pode retomar os argumentos que você já colocou, você pode tirar uma conclusão, ou seja, chegar a uma informação que é decorrente das que você colocou antes. Então, eu tô falando que a gente está numa sociedade em que há uma exigência muito grande pela produtividade. E aí depois eu vou mostrar que essa produtividade se sustenta a partir do momento em que as próprias pessoas estão acreditando que elas precisam ser produtivas. Então a gente começa a achar que a gente é inútil se não está produzindo. Logo, e aí eu crio então um mecanismo aí de conclusão, logo, se eu continuar acreditando que eu só tenho valor, eu só sou alguém que merece ser respeitado se eu estiver trabalhando, a tendência é que eu realmente siga reproduzindo o que essa sociedade diz a meu respeito. Percebe que é uma informaçãozinha ali que eu só tirei continuando o raciocínio, mas ela não é uma informação que nasceu do nada, inteiramente nova, tá bom? Então, a conclusão aqui não é uma proposta de intervenção na maioria das vezes. Não usar o eu. A VUNESP não aceita a primeira pessoa do singular, nem a segunda pessoa do singular, nem a segunda pessoa do plural. Então, eu, tu e vós, e eu incluiria um você aí, não são adequados para essa prova. Por que eu gosto desse trecho do manual? Porque se o nós, a primeira pessoa do plural, fosse invalidada, eu imagino que a VUNESP estaria avisando a gente aqui também. Por que ela fala que o eu não pode, o tu não pode, o vós não pode, e o nós também talvez não possa, mas eu não vou te avisar? Nem faz sentido. Então, você tá liberado para usar a primeira pessoa do plural se você quiser, desde que essa primeira pessoa inclua o seu leitor. Então, estamos em uma sociedade que estimula que façamos compras sem pensar a respeito delas. Estamos. Somos seres humanos. Estamos o tempo todo envoltos por propagandas. Sim. Somos levados a acreditar que muitas vezes sim. Agora, voltamos para o Gil do Vigor sair do Big Brother. Eu tô fazendo esse vídeo na semana do fim do Big Brother, tá, gente? Nós quem? Né? Porque eu não votei. Então, temos aí uma questão. Esse nós não necessariamente inclui o leitor. Percebe que ele faz um recorte de um grupo menorzinho? Então, esse nós não é legal. Mas o nós que inclui o leitor tá liberado. Depois, a pertinência dos argumentos. Ou seja, se esses argumentos têm razão para estar no seu texto. Se quando a gente olha para aquela ideia que você colocou, a gente reconhece e fala, essa ideia tá aqui porque ela é importante para esse raciocínio de tal forma. E progressão textual. Ou seja, esse texto caminha, ele sai de um ponto e ele segue para pontos que são decorrentes desse primeiro ponto. Ele não fica em círculos, andando sempre pelas mesmas vias ali. O terceiro critério é expressão. E é o uso de norma culta, como a gente já pode imaginar, mas é também coesão, ou seja, elementos conectivos, pontuações, ordenação da frase, uso de orações subordinadas coordenadas corretamente, começar as frases e terminar as frases, tal. Então, a costura que a gente faz de uma frase a outra. Então, a VUNESP detalha lá nos manuais que vai olhar regência, concordância, acentuação, dentre várias outras coisas, gramática tradicional.
Escolha lexical, se a gente está escolhendo as palavras mais precisas para aquele contexto que a gente está construindo. Então, é a palavra ideal ou eu tô tendo que colocar alguma coisa meio ajeitada e aí eu até boto entre aspas, é tipo tal coisa. Não, quanto mais precisa for a sua palavra, mais interessante é o seu trabalho de vocabulário. E formalidade. É um texto que não deixa a gente ser coloquial, informal, colocar um tipo assim, colocar um como você sabe, sabe? E aí isso feriria, inclusive, o critério anterior que fala para não usar o você. Esse critério, então, ocupa os 40% finais. Percebe que em nenhum lugar tá cobrando que você traga referência externa, que você traga argumentos super elaborados e inovadores. Pode, se quiser. Pode. Inclusive é de bom tom, fazendo o paralelo com a piada. Pode e é de bom tom. É fundamental para a nota máxima? Não. O que é fundamental para a nota máxima é a organização, a costura, o cuidado com a norma culta, o uso das palavras-chave, o desenvolvimento do tema por vias argumentativas no corpo do parágrafo, mesmo que essa argumentação não seja assim 100% original. Tudo bem. Foca na organização. Bom, espero que isso te dê um pouco de segurança para ir para essa prova. No meu Instagram, eu vou deixar aqui na legenda o link, você tem acesso a alguns textos modelo que foram feitos nas últimas provas da VUNESP, acho que tem alguns textos da Unifesp lá, se você entrar agora, tipo hoje é dia 6 de maio, tá bom? Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas você pode entrar lá, tem exemplos de textos modelo, provavelmente se você estiver vendo esse vídeo depois vai ter mais exemplo ainda, então entra, lê as redações, vê no que elas acertaram, no que elas erraram. Acho mais interessante esse estudo por meio dos textos modelo do que por meio de lendas e mitos de não, mas precisa disso e precisa daquilo. Vamos seguir a grade, ler os textos que tiveram sucesso, ver o quanto eles estão cumprindo da grade e é isso. Isso ajuda a gente a fazer uma boa prova já, ok? Então deixa o seu like, deixa o seu comentário, divulga esse vídeo para quem vai prestar vestibular da VUNESP e talvez esteja precisando dessa luz aí, tá certo? Muito obrigada, vejo você no próximo vídeo.